Ele está ao lado da Tenente Coronel Cláudia Moraes, que é porta-voz da PM, que pode falar sobre as novas modalidades do crime organizado. Muito bom dia, Jackson Silva. Muito bom dia, Tenente Coronel Cláudia Moraes, porta-voz da PM. Fabiano, bom dia para você, bom dia a todos. Estava aqui olhando o edital publicado por este condomínio. Olha só, você imagina só. Normalmente eles pedem cota extra para pagar o quê? O funcionário, 13º. Mas agora, pelo incrível que pareça, o condomínio fez uma assembleia convocando os moradores para pagar traficantes. Isso é demais, né, Coronel? Uma boa tarde para a senhora mais uma vez. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. De fato, é um absurdo, né? A que ponto, né? Se chega e isso mostra como o crime organizado, ele está cada vez mais diversificando as suas atividades. A gente percebe o seguinte: primeiro seus tentáculos eles saem de dentro da comunidade, se estendendo ali pelo entorno do bairro, não é? E numa situação como essa de extorsão, não é, de um condomínio ali da proximidade. E aí a gente imagina assim, para chegar nesse ponto, não é, de um síndico ter que chamar, né, os moradores ali para deliberar sobre uma coisa como essa, como você falou. Quando a gente vai para uma reunião de condomínio, a gente vai deliberar cota extra de obra, melhoria no prédio, algum cano que estourou. Mas esse tipo de situação não. E aí eu acho que isso mostra o grau, né, de complexidade do crime organizado, e que quando a gente fala hoje em tráfico de drogas, em atividade de milícia, na verdade é tudo uma coisa só. Não é? A gente fica tentando buscar onde que eles se conectam, o que caracteriza um, o que caracteriza outro. No final das contas é todo mundo vendendo droga, extorquindo a população, cometendo roubos, não é? Então assim, e tudo com o objetivo de domínio territorial e lucro financeiro. Fabiano Martinez. Coronel Cláudia, você já é nossa sócia aqui no SBT Rio, né? A gente conhece há bastante tempo. Agora, com essa notícia de que está havendo esse esquema aí, essa cobrança, é claro que o tráfico, nesse momento, ele vai se retrair um pouco, mas depois é capaz dele querer, né, fazer alguma coisa contra esse condomínio, contra os moradores, para poder impor esse medo, tentar voltar com essa taxa de cobrança aí, né? Nesse momento, eles vão precisar de muita atenção, principalmente nessa região, no local onde fica esse condomínio. Exato, Fabiano. Quando a gente fala de uma situação como essa, a nossa preocupação, né, a nossa atenção é para com a população, né, com os moradores, e com certeza as pessoas ficam preocupadas, né, com essa informação que foi exposta. O que acontece? O comando, inclusive, eu posso falar da parte da Polícia Militar, não é? O comando do batalhão, do 9º Batalhão, ao tomar conhecimento dessa informação, já acionou ali a sua segunda sessão, vai procurar e vai também intensificar o policiamento nessa região, porque a gente sabe que, com certeza, os próprios moradores se sentem apreensivos com uma exposição desse nível, não é? De uma situação como essa. Então, assim, a preocupação da Polícia Militar nesse momento é em garantir a segurança dessas pessoas, não é? Isso pode estar acontecendo em outros pontos, mas a gente tomou conhecimento dessa situação, e a Polícia Civil também, logicamente, sempre trabalhando de forma integrada com a Polícia Militar, com a parte investigativa, porque uma situação como essa de extorsão tem informações, tem alguém que endereçou esse pedido para o condomínio. Então, seguramente a Polícia Civil também, ali junto com a Polícia Militar, mas essa parte é muito mais na esfera investigativa, e a Polícia Civil faz isso com muito afinco, com muita dedicação, e eu tenho certeza que a delegacia responsável da área já está trabalhando em cima desse caso e dessa denúncia. Porque as pessoas, Coronel Cláudio, vão ficar com muito medo, né, nesse primeiro momento, principalmente depois também. Claro que a polícia tem uma demanda muito grande. Nesse momento vão colocar a viatura lá na frente do condomínio, na região, mas só que depois vai ter que sair e essas pessoas vão estar à sua própria sorte, né? É isso, eu acho que a gente tem que elevar, né, a discussão sobre isso. Quando a gente fala desse tipo de atividade criminosa, né, a gente já foi o tempo onde você separava, né, por atividade criminosa, como você bem colocou. Então eu acho que o que a gente está vendo hoje como eu falei, um desafio muito grande, principalmente para as forças de segurança, e para isso também a gente precisa de um suporte jurídico também, porque por vezes toda vez a gente trabalha aqui muito, quanto a Polícia Militar prende, né, esse ano, quantos fuzis apreendidos do tráfico de drogas, quantas
quantas pessoas presas, quantas prisões realizadas e, ao mesmo tempo, a gente percebe que essas pessoas ficam pouco tempo detidas. Então, a gente precisa de um suporte, né, de um suporte jurídico importante para que a gente consiga trabalhar, mas a polícia, né, a polícia, principalmente a polícia militar, a polícia civil, que vem observando esse movimento, a gente também, se o crime ele muda a sua prática, se ele muda a sua forma de agir, a segurança pública ela também tem que se adaptar. E muitas das vezes a legislação não acompanha essa mudança, mas a segurança pública, a resposta é imediata. O nosso tempo é o tempo da vida, é o tempo da necessidade, da urgência das pessoas. Então a gente precisa se adaptar. Então o que a gente tem visto é isso, a gente vem investindo cada vez mais nos nossos setores de inteligência, de informações, para que a gente consiga atuar de forma mais precisa, mas essa dimensão desse tipo de crime é muito complexo, porque quando a gente fala dos lucros milionários, né, que são arrecadados por todas as organizações criminosas, isso tem um destino, esse dinheiro ele não circula em espécie. Então tem a lavagem de dinheiro, para isso a gente tem a Polícia Civil trabalhando na lavagem de dinheiro, investigando, seguindo o caminho do dinheiro, que isso também é muito importante para que a gente consiga chegar nos reais, né, nos reais chefes dessas organizações. O que a gente pega ali no dia a dia é o criminoso ali da ponta da linha, não é? E que a gente ele botou a cara, vai ser preso, a Polícia Militar está atuando, Polícia Civil também, mas isso é muito mais complexo, e o que a gente está vendo é o que está acontecendo no Rio de Janeiro não é reflexo desse momento, não é reflexo dos últimos 8 anos ou dos últimos 16 anos, é um crescente. Quem mora nas regiões sabe muito bem disso, porque você, de repente, morava numa área pacífica, num bairro tranquilo, e de uma hora para outra, esse lugar mudou completamente. A gente vê as pessoas as pessoas que podem, às vezes, sendo expulsas, né, se mudando, né, porque quando você se muda de um local sem a sua vontade, isso acaba sendo uma expulsão, e por conta de uma questão que é muito maior e que não pode ser entendida como um fenômeno concentrado no Rio de Janeiro. A gente está falando da presença de barricadas, a gente está falando da presença de armas de guerra, e tudo isso é fruto de um contexto muito mais amplo do que algo gestado simplesmente no Rio de Janeiro. Com você, Jackson. Fabiano, só complementando, que agora não tinha falado sobre essas ações dos bandidos, imagina só, Madureira, as pessoas sofrem com essa guerra entre bandidos rivais. Isso aí já é notório. Mas vamos lembrar um pouquinho lá da zona oeste do Rio. Rio das Pedras, por exemplo. Você lembra bem que na semana passada eu cheguei a falar sobre a milícia que cobra farinha de trigo para as padarias, colocaram portões ali também? Então o medo também dos moradores da zona oeste do Rio é que isso aconteça também. Cobrando agora, né, essa taxa para pagar os traficantes. Depois, o comércio também vai ser cobrado. Então é necessário que as forças de segurança façam, né, essa mudança de estratégia para ontem. Eu sei que o coronel falou sobre isso, que estão mudando a cada dia. Porque os bandidos fazem uma coisa hoje, amanhã cobram outra coisa e assim vai. É uma surpresa para a gente, mas dá muita revolta. Não, realmente é revoltante. Eu me coloco do ponto de vista, sou policial militar, sou agente de segurança pública, mas eu também me coloco como cidadã. Não é? Eu também, eu costumo dizer o tempo todo, eu falo para as pessoas, olha, eu sou cliente do mesmo serviço. Então, quando eu saio na rua, eu sou uma cidadã como qualquer outro. Então, assim, esse é uma preocupação que nós temos, mas eu acho que é importante a gente dizer que a gente tem visto isso, uma ação muito importante das forças de segurança. O governador faz reuniões semanais com o secretário de Polícia Militar, secretário de Polícia Civil, para fazer ações estratégicas com a Secretaria da SEAP também, porque quando a gente fala de todo esse desdobramento, a gente tem um braço importante que está por dentro, né, por trás das grades ali, com esses criminosos dando ordens. Então, todos esses secretários, eles se reúnem entendendo, né, e para fazer ações estratégicas e ações amplas. E a Polícia Civil, volta e meia, a gente tem visto aí operações, não é, com resultados, né, trazendo resultados de operações que afetam, que buscam atingir diretamente o braço financeiro dessas organizações. Eu repito, a parte mais sensível desses criminosos é a parte financeira. E esse trabalho, ele é um trabalho silencioso, muitas das vezes, que a gente fala, não é? Que não é diferente do nosso trabalho ostensivo, é um trabalho silencioso, mas é um trabalho muito importante e que dá resultados importantes para a população. A gente às vezes não consegue enxergar, mas ele é fundamental para que a gente consiga mudar esse estado de coisas.